A verdade de cada um. Sim, tá tudo pronto. Já vamos começar a história de hoje. Antes, agradecer teu carinho. Obrigado por entrar no canal do YouTube, por se inscrever. Muito obrigado por dar o teu joinha. Isso tudo é muito importante pro canal. O faz forte. Aí o YouTube propaga, sabe? Vem mais gente, mais histórias chegam. Não apenas ouça a história, não. Não vai sair de fininho, não. Inscreva-se. É importante você se inscrever. Dá o teu joinha. E por favor, entra pra família Boa Pessoa. Seja membro do canal. Até o Gaia. O Gaia falou: Paulinho, eu vou virar membro. Eu vou virar membro desse canal. Ô Gaia, você vale ouro, que bacana. O Gaia disse que vai virar membro também. Obrigado, viu, Gaia? Como membro está a Cleide Rodrigues, minha querida amiga Cleide. Você tá bem, Cleide? Obrigado por tudo, viu? História de hoje pronta e já vai começar. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, quando duas pessoas se relacionam, existe o amor verdadeiro nesse relacionamento. Aí é lindo, né? Há duas pessoas que se amam, não é lindo? Eu creio, Paulinho, que o seu casamento seja assim. Você é casado lá com a Simone, amor de uma parte, amor da outra parte. É lindo. Eu acho relacionamentos assim, perfeitos. Perfeito. Não existe aquele relacionamento perfeito. Sempre há uma rusga, mas você tem razão. O amor tem que existir de ambas as partes, porque o amor traz o carinho, a amizade, a compreensão. Isso é importante. O amor é fundamental. Mas seguindo com a história. Pois bem, esse relacionamento não era o meu. Eu vou explicar. Eu dava, mas não recebia. Sabe, quando você é aquele jogador que domina a bola na lateral, passa, corre para a grande área e o outro jogador não devolve. Você fala, mas não é possível. Aí o jogador faz uma besteira com a bola, acaba perdendo, você fica em impedimento, ainda leva a culpa. Só se coloca na banheira. Estava impedida de novo. Eu estava impedido outra vez, sempre. Porque eu dava a bola, mas a bola não voltava. Eu passava a bola, mas ela não tornava. É triste, sabe? Quando você se entrega e nada recebe de volta. Meu nome é Patrícia. Eu só tinha 13 anos de idade quando eu me casei com Hélio. Nossa, mas muito cedo, Patrícia. Muito cedo mesmo. 13 anos. Nossa. Que juízo eu tinha. Mas eu achava que eu tinha 13 anos. Foi com Hélio que eu acabei aprendendo a ver a vida de uma forma até mais bonita. Foi com Hélio meu primeiro beijo, meu primeiro abraço, as primeiras carícias, a primeira noite de amor como mulher. Aliás, isso só aconteceu com 17 anos. Não, peraí, não entendi então. Deixa eu voltar um pouquinho aqui na história. Eu tinha apenas 13 anos de idade quando... não casou. Peraí. Perdão. Ela, na verdade, começou até aquela coisa com Hélio, com 13. Agora sim. Agora caiu a ficha. Tive que voltar. Eu confundi. Achei que eu tivesse lido casado. Não é. Conheci. Com 13 anos, eu conheci o Hélio. E aos 17, aí 4 anos depois, foi que aconteceu a primeira noite minha como mulher. E já estava com 17 anos. Eu estava tão apaixonada por ele que, quer onde eu estivesse, eu só sabia falar do Hélio. Tudo que eu fazia era em sua função. Quando eu estava assistindo a aula, eu me pegava escrevendo o nome do Hélio lá no meu caderno, enquanto que eu copiava a lição do quadro negro. Às vezes eu distraía
e colocava lá Hélio. Hélio, meu amor. Hélio, minha vida. Sabe quando você sonha com a pessoa acordada? Era assim. Eu sonhava com Hélio acordada. Ele sempre foi muito carinhoso comigo. Ele era apenas 2 anos mais velho que eu. Então tínhamos idades próximas. E eu estava sempre ao lado dele, fazia questão disso. E nesses momentos é que verdadeiramente eu era feliz. E quer saber? Sentia-me protegida por ele. Era como se nada e nem ninguém pudesse me atingir se o Hélio está por perto. Hélio, meu anjo, meu protetor, meu amor, minha vida. Eu não conseguia admitir viver sem o Hélio. Os meus primeiros problemas começaram a surgir quando meu pai descobriu que eu estava namorando. Meu pai sempre foi um homem muito conservador, ele não permitia o namoro de uma filha precocemente assim. E ele descobriu. Porém, eu já perdidamente apaixonada como estava, tomei a seguinte decisão. Pai, o senhor não vai deixar eu namorar? Assim, com essa autoridade. Eu tenho o nariz empinado, sabe? Eu tenho personalidade muito forte. Isso eu tenho que admitir. Pai, o senhor não vai deixar eu namorar? O senhor não vai permitir que eu namore? Então o senhor pode preparar. O senhor pode preparar, estou avisando. Eu vou fugir de casa. É estranho usar essa expressão, mas ela precisa de uma explicação. O fugir de casa não era praticamente uma fuga sorrateira na madrugada sem que ninguém visse. O fugir de casa, na cidade que eu morava, onde eu vivia, tinha outro sentido. O fugir de casa era mais ou menos um aviso. Era, entre aspas, uma chantagem emocional que muitas moças faziam com os pais diante da não admissão de um namoro. Pior para o senhor, pior para a senhora, mãe. Não está aceitando? Eu vou fugir. O vou fugir era: vou embora de casa para viver com ele. Entendeu como é que é? Não era assim, eu vou sair escondida de madrugada. Olha, quem já fugiu sabe o que eu estou falando. O fugir, entre aspas, era esse. Fuga, sim, talvez, mas diante dos olhos de todo mundo. Era uma decisão, era uma ameaça, era quase uma chantagem. Para algumas, uma chantagem. No meu caso, não era. Porque foi exatamente isso que eu fiz. Mas eu fiz daquele jeito que muita gente nas cidades interioranas desse Brasil fazia. Arrumei minhas coisas, me despedi da minha família. Sabe? Tchau, mãe. Tchau, pai. Falei para vocês, tô indo embora. Já que vocês não admitiram, eu vou embora para viver com o Hélio, o meu amado, o Hélio. Eles tentaram argumentar, tentaram até me segurar. Me lembro como se fosse hoje. Minha mãe chegou a entrar em pânico. Não, filha, você está louca. Ela não queria de jeito nenhum. Você não pode fazer isso. Mas o meu pai, como era muito durão, você vê, todo mundo pensava que quem fosse tomar atitude era meu pai. Ele não, orgulhoso. Meu pai tem orgulho. Ele durão, orgulhoso. Ele falou para minha mãe assim: fica quieta. Deixa ela quebrar a cara. Deixa ela quebrar a cara, caramba. Fica na tua. A minha mãe até se assustou com a atitude do meu pai, porque ela achou que eu fosse impedida por ele, que meu pai fosse me agarrar, que meu pai fosse me segurar. Mas meu pai teve essa reação, orgulhoso. Deixa, ela quebra a cara. Tá bom, pode ir. E foi dessa maneira, desagradável sim, triste sim, que eu saí de casa, da casa dos meus pais, para ficar com o Hélio. Para falar bem a verdade, Paulinho, eu não estava nem aí
porque o meu pai pensava, a minha mãe falava. Os pedidos da minha mãe eu ignorei. Ela me pedindo para que eu não fizesse aquilo. Naquele momento, nada mais me importava, a não ser viver a minha vida ao lado da pessoa que eu amava. Fui morar na casa dos pais do Hélio, porque ele não tinha lugar ainda. Ele não tinha. Fomos morar na casa dos pais dele, pois ele morava ainda com os pais. E lá, mais problemas vieram. Oh, santo Deus! A mãe do Hélio também era contra o nosso relacionamento. Eu não sei onde é que tua mãe está com o juízo que deixou você sair de casa. Tinha que te amarrar. O teu pai deixou. Onde esse homem está com a cabeça? Os problemas da minha casa pioraram na casa do Hélio. E passou a fazer parte da minha vida. E a minha vida passou a ser um inferno. Em tudo, a mãe do Hélio queria dar palpite. Ela entrava toda hora no nosso quarto sem bater, sabe? Não importava se a gente estivesse vivendo até um momento mais íntimo. A situação começou a ficar insuportável. A casa não tinha fechadura na porta. Era tramela, mas a tramela, ela amoleceu, então nunca ficava fechada. A mãe dela dava um toquinho na porta, a porta abria. A gente ficava exposta, eu exposta. Hélio, então, a meu pedido, Hélio, isso não dá. A gente não está tendo liberdade para viver a nossa vida. Eu saí da minha casa, eu tomei a minha atitude. Agora toma a sua. Ai, caramba, como é que eu tomo a minha? Fazendo o que eu fiz. Você é homem, você tem que sair também. E foi aí que o Hélio decidiu alugar um cômodo para a gente viver. Quando eu falo um cômodo, é um cômodo. Tinha banheirinho do lado de fora, mas a casinha era um cômodo que eu dividi com um guarda-roupa. Então, do guarda-roupa, das costas do guarda-roupa para lá, a cozinha, e da frente das portas do guarda-roupa para cá, o nosso quarto. Mas pelo menos ali a gente podia, sabe, viver os nossos momentos assim, em paz. Eu gostei, era um cômodo, a vida desconfortável. Não é fácil, mas estava melhor do que estava. Hélio decidiu então alugar aquele cômodo. Era ali que a gente ia viver. E para isso, ele passou a trabalhar em um shopping center na área de manutenção. Arrumou até que um bom emprego. O salário não era dos piores. Agora as coisas começariam a melhorar para nós dois. Tínhamos o nosso cantinho, simples era, mas era nosso. Havia um pouco mais de paz, não tinha mais ninguém para ficar infernizando a nossa vida. E eu estava achando que agora realmente eu seria feliz ao lado do Hélio. Porém, não foi bem assim que tudo aconteceu. Porque agora, longe da bronca de meu pai, longe das implicâncias de minha sogra, eu achava que estava tudo certo. Só que o Hélio, ele começa a mudar comigo. E eu costumo dizer que a mudança dele foi da água para a lama, não para o vinho. Foi a mudança da água para a lama. E vocês vão entender o motivo, o porquê. Ele sempre havia sido carinhoso, sempre havia sido atencioso comigo. De repente ele começou a chegar em casa irritado. Toda comida que eu fazia, não tá legal. Esse arroz papa, você tem que aprender a fazer o arroz. Você sabe que eu gosto dele soltinho. A casa é pequenininha demais, tem que estar um brinco. Que sujeira é aquela ali? E com isso, nós passamos a ter uma coisa que não existia antes: discussões frequentes. Hélio, na verdade, estava irreconhecível. Ele nem parecia mais aquele rapaz amável, carinhoso, atencioso por quem eu havia me apaixonado. Talvez toda aquela mudança em nossas vidas
poderia ter deixado o Hélio daquele jeito. Talvez ele estivesse apenas se adaptando à nova vida, à vida de casado. E por isso eu resolvi ter calma, paciência, até que as coisas serenassem. Passei a me dedicar muito na minha casa, fazia tudo com maior capricho para não ter que ouvir reclamação, queria agradar, havia amor, e quando você tem amor, você quer agradar o outro, mas parecia que a cada dia que passava, quanto mais eu fazia para agradar, menos eu conseguia. Me lembro que um dia resolvi preparar um prato que ele sempre adorou: costela com mandioca. Costela com mandioca. Ele falou que o nome do prato era vaca atolada. Você sabe, eu tenho até medo de dizer isso, porque o Brasil é tão grande, em cada lugar tem um nome. Eu fiz vaca atolada pra você. Amor, né? Amor não é assim? É? Amor é assim, é ou não é? Eu fiz vaca atolada pra você. Tá uma delícia. Fiz aquela comida, sabe, com capricho, bem temperadinha. Ele gosta de coentro, eu coloquei coentro. E quando o Hélio chegou do trabalho, eu estava assim, super ansiosa para ver o que ele achava da comida. Eu fui esperá-lo no portão e foi lá que eu falei a frase: eu fiz vaca atolada para você. Olha, modéstia à parte, eu tinha comido, experimentei, estava uma delícia. Inclusive, eu dei um pouquinho para minha vizinha, que era muito bacana comigo. Falou: meu Deus do céu, eu nunca comi uma vaca atolada tão gostosa dessa. Hélio entrou. A cara estava emburrada, para variar. Ele já não chegou bem, nem com a minha frase: eu fiz vaca atolada para você. Ele se animou. Foi tirando a calça, a camisa, as botas, jogou tudo na sala e falou que ia tomar banho. E que era para eu deixar tudo no jeito. Tá tudo no jeito, era daquela requentada que eu já tinha feito, a vaca atolada há algum tempo. Coloquei prato na mesa, tudo bonitinho, uma toalha branquinha. Coloquei até comidinha no prato. Quando ele se sentou à mesa, ele olhou, e quando ele colocou o garfo na costela, ele me deu o maior susto. Colocou assim um garfo, não foi na boca, foi a ponta do garfo. Ele pegou aquele prato que eu fiz com tanto amor e ele atirou tudo contra a parede. Prato, comida, garfo, faca, jogou tudo. Se você não sabe fazer costela com mandioca, não se atreva a fazer, caramba. Você sabe que eu gosto da mandioca molinha, e a costela tem que soltar do osso. E jogou tudo. Ele não tinha colocado, ele não tinha provado, ele não tinha experimentado. Isso é só para jogar meu dinheiro no lixo, é? Tá achando que o meu dinheiro é capim? Você não presta nem para fazer uma comida, uma droga de uma comida simples. Vaca atolada, costela com mandioca. A costela tem que ficar molinha e a mandioca também. De uma forma estúpida, ignorando que às vezes a mandioca, ela varia. Estava molinha, mas sempre tem um pedacinho que escapa. Mas não é culpa de quem cozinha, é da própria mandioca. E a costela estava no ponto. Eu não podia deixar desmanchando, porque se eu deixasse desmanchando, ele ia reclamar do mesmo jeito. Jogou o prato pampeiro, fez sujeira pela casa, gritos. Aquela vizinha para quem eu tinha dado a mandioca com a costela, escutou na casa dela. Escândalo! Saiu da mesa, bateu a porta da cozinha e foi para a rua dizendo que ele ia comer uma coxinha em algum boteco, qualquer boteco, porque qualquer coisa era muito melhor do que aquela comida. Eu fiquei completamente arrasada. Eu jamais esperava que o Hélio um dia fosse capaz de me tratar daquele jeito.
Era desamor mesmo. Será que está certo, Paulinho? Contrário de amor, eu colocar como desamor? E foi a partir desse dia que as coisas só pioraram entre mim e o Hélio. Ele passou a ser um homem agressivo dentro de casa. Quando falava comigo, era apenas para me dar ordens. E quando ele bem entendia, ele vinha para cima de mim, querendo fazer amor. Sabe? Quando ele bem entendia, quando estava na cabeça dele. Hoje eu quero. Vem cá. Modéstia à parte, eu sempre fui bonita. Sempre me cuidei. Vem cá. Sem amor. Mas para fazer sexo. A verdade era essa. Sem perguntar, quer, não quer. Simplesmente ele decidia e estava decidido. Depois que ele atingia os seus prazeres, se virava e dormia. Sabe, Paulinho? E foi assim que eu fui vendo o tempo passar. Eu suportando aquilo tudo. E pode parecer incrível o que eu vou falar aqui. Mas quanto tempo você acha que dura um relacionamento assim? Vamos ver. Antes que eu fale, eu queria que as pessoas arriscassem agora. Quanto tempo você acha que dura um relacionamento assim? Bom, eu, Paulinho, vou responder, tá? Eu. E você que está ouvindo vai responder também. Eu chuto o quê? 3 anos. 3 anos, porque não dá pra... Olha, talvez até menos, mas eu vou arriscar 3. E você que está ouvindo? Arrisca dizer quanto? Quanto tempo dura um relacionamento assim? Arrisca aí. Arriscou? Bom, então agora vamos voltar cá. Parece incrível o que vou falar. Mas o meu casamento completou 20 anos. Da menina de 17, sou hoje uma mulher de 37. Tivemos ao longo desse tempo Luiz Henrique, o nosso menino, e tivemos a Amanda, a nossa menina. Para ser bem sincera, já bem criados, porque o meu mais velho, Luiz Henrique, já tem 18 e a Amanda vai completar 17. Nesse tempo todo, nesse período todo, o Hélio não mudou em absolutamente nada. Eu digo daquele Hélio ruim, porque o bom mudou, você viu logo no comecinho do casamento. Ele ainda faz com a comida o que ele fez naquele primeiro dia com a vaca atolada. E eu ainda insisti ao longo dos 20 anos em caprichar. Hoje eu faço a vaca atolada que a carne solta do osso da costela. E aqueles pedacinhos de mandioca que ficam duros, eu tiro da panela. Porque quem é cozinheira sabe. A mandioca não depende da cozinheira, da qualidade dela. Porque se não ficar do jeito dele, ele ainda é capaz de atirar o prato contra a parede. Não moramos mais num cômodo. Nossa casa cresceu, é um sobrado. Ele progrediu. Na área de manutenção, ele virou chefe. Ele é uma pessoa muito competente. Do ponto de vista profissional, muito trabalhador. Comprou um carro e tirou um consórcio para mim. Eu tenho um carro também. Mas só eu amo. Só eu amo. Como assim? Eu tinha certeza que você ia me fazer essa pergunta. Como assim? Só eu. Me dedico. Lógico, me dedico aos filhos, é minha obrigação. Mas a ele,
é amor, é admiração. E ele me trata com casca e tudo, desse jeito. E com essa estupidez. Me bater, ele nunca me bateu. Não, isso não. Sabe, mas a agressão não é só a física. Existe a agressão verbal, que a gente pode, entre aspas, chamar de agressão moral, psicológica. Já falei com a minha mãe. Aliás, ela sabe faz muito tempo. Ela conversou com meu pai. Deixa ela quebrar a cara. É a frase do meu pai. Foi no dia que eu saí de casa. Deixa ela quebrar a cara. Já quebrei a cara. A minha cara está em pandareco, está em pedaços. Agora, depois de 20 anos de casamento, eu aos 37, eu sou jovem, consegui com muito custo montar uma lanchonete para mim. Pequena, mas montei uma lanchonete para mim. Estou experimentando uma coisa que eu não provei nesse período todo. Ter a minha grana, ter o meu dinheiro. Dizem que o dinheiro, pessoal que fala isso, eu acho uma besteira, uma bobagem, que o dinheiro é do diabo. Acho isso uma estupidez. O dinheiro é necessário, é de Deus. O dinheiro vem de Deus, do suor do nosso trabalho. O dinheiro é necessário, sem ele não se vive. Mas quando eu provei ter dinheiro, eu comecei a entender que, puxa, será que eu vou ficar mais 20 anos ao lado do Hélio desse jeito? Ele fazendo o que bem entende da minha pessoa, me tratando mal, me xingando. Às vezes eu ligo para ele. Ele hoje é gerente de manutenção, não de apenas um shopping, mas de uma rede deles. Eu vou reproduzir o atendimento do telefone do Hélio comigo, tá? Hélio, fala. Aí eu cheio de amor. Amor, eu tô preparando uma coisinha legal pra você hoje. Que horas você chega em casa? Sei lá, pô, ligou pra encher o saco. Um monte de coisa pra fazer. Ah, faz aí. A hora que eu chegar, cheguei. Ah, tá. Tchau. Às vezes nem tchau. Desliga o telefone na minha cara. É assim que ele me trata. Só eu dou. Eu passo a bola. Sabe, eu entro na área para receber aquela bola de volta e só empurrar pro gol. A bola não volta. Ele retém. Eu passo, ele retém. Eu passo, ele retém. E faz besteira. Já ouvi um absurdo da minha sogra. Ela sabe como é o filho. Sabe o que ela me falou, minha sogra? Dê graças a Deus dele ser um homem bom, trabalhador, não tem ninguém na rua. Os homens todos aprontam com as mulheres. Meu filho não faz isso com você. Você dê graças a Deus ainda. A vida é isso. Agora na lanchonete, eu tenho a lanchonete. Alguns casais vão lá. Gente, eu vejo coisas que eu corro lá pro fundo da lanchonete para chorar sozinha, para ninguém ver. Às vezes eu vejo o marido chegar com a mulher, ele fazer carinho na mão da mulher, ele pedir um lanche por ela, ele perguntar: qual que você gosta? É esse que você quer? Ó, por favor, traz aqui um lanche para ela, eu quero assim, sabe? Aquele carinho. Eu falo, meu Deus, eu nunca recebi isso. E sabe por que eu nunca recebi isso? Porque
Só eu amei. Só eu amei. Tem gente que fala assim: eu faria tudo que eu fiz de novo. Não tem gente que fala? Talvez a maioria que esteja ouvindo. Eu não me arrependo. Eu faria tudo que eu fiz do mesmo jeito. Eu digo exatamente o contrário. Se eu tivesse aqueles meus 17 anos, no dia que eu saí, fugi de casa, entre aspas, porque não era uma fuga, fui avisando meu pai, fui avisando a minha mãe. Se eu pudesse voltar no tempo naquele dia, eu teria mudado tudo. Amo os meus filhos, eles são minhas riquezas, mas eu teria feito tudo diferente. Mas será que teria mesmo? E o amor? E o amor? Eu não sei, com essa independência que eu estou tendo agora da lanchonete, eu estou tendo meu dinheirinho, ele nem sabe. Se ele sonhar, eu abri uma poupança para mim. Eu estou juntando meu dinheirinho. Eu ando pensando fazer uma coisa antes que seja tarde demais. Eu estou doida para ir no cruzeiro do Roberto Carlos. Eu nem sei, será que ele faz ainda cruzeiro? Oh Deus, dá saúde para o Roberto Carlos. Dá saúde, bastante saúde para ele, porque eu tenho paixão para ir no cruzeiro dele. Mas eu quero ir sozinho. Eu quero ir sozinho. Eu conversei com a minha filha, que é uma adolescente. O que você acha? Ela é uma moça, chegando aos 17 anos. Falou: mãe, você tem direito. Essa cabeça agora do jovem é diferente, né? A cabeça do jovem agora é outra. Ô mãe, você tem direito, vai. O pai só trabalha. Não é que o pai só trabalha. O pai só me maltrata. Eu teria o maior prazer que ele fosse comigo, mas eu tenho certeza de que dentro do navio, que é o meu sonho, ele vai me tratar daquele jeito. E quando eu quiser, pelo menos pegar uma rosa, daquelas que o Roberto distribui. Diz que o Roberto distribui rosa sem espinho, né? Quando o Roberto entrega as rosas, não tem espinho. Eu ia dizer assim: eu te amo, Roberto, porque você é um homem que ainda consegue entregar rosa sem espinho. Na verdade, nesses 20 anos, o Hélio nem rosa com espinho ele me dá. Ele me dá espinho. Só espinho. Mas você ainda gosta dele? Gosto não. Eu ainda amo. Só que é mão única. Eu passo a bola e a bola não vem. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A lanchonete vai bem. Eu tenho juntado meu dinheiro. Eu estou pensando em fazer essa viagem, esse cruzeiro sozinho. Roberto, não desista do cruzeiro, que Deus lhe dê saúde. O que vai acontecer nesse navio, só Deus é que sabe. Eu não sou aquela mulher malandra de maus pensamentos. Uma mulher, quando deseja viajar sozinha, não é porque ela quer aprontar com ninguém. É porque ela precisa respirar. Eu preciso respirar. Sabe? Comecei a respirar agora com a ideia da lanchonete. Mas eu questiono ao final da minha história. Será que você se identifica comigo? Será que você
já passou por algo parecido. Só você se dá, mas não vem, não recebe, dá, não volta, passa a bola, não devolve. Queria muito falar com você, queria muito que você falasse comigo. E vou pedir no finalzinho, viu, Paulinho? Para você escolher uma música bem bonita. Uma música que me fizesse sonhar. Me fizesse fechar os olhos e me imaginar embarcando naquele navio, sozinha, só com bons pensamentos e vontade de curtir as músicas do Roberto Carlos. E no final de um show, receber uma rosa sem espinho. Será que existe? Será que existe?